E aí, seja muito bem-vindo a esse canal e hoje a gente vai falar sobre o porquê que 90% dos desenvolvedores nunca vão pegar uma vaga internacional e como que você pode ser um desses 10%. E se você quer saber mais conteúdo sobre como pegar a sua vaga internacional, se você gosta desse tipo de conteúdo, clica aqui embaixo em se inscrever e curte esse vídeo e bora para essas dicas. A primeira coisa que eu vejo muita gente errando é na questão de busca de vaga. A maioria das pessoas entra lá no LinkedIn, entra no InfoJobs, entra no VanHack, no Vagas.com, o que for, e vai lá e só trata essas plataformas como se fossem candidaturas de vagas. Elas pegam o currículo delas, fazem geralmente no Canva, ou então exportam em PDF o LinkedIn, e aí sai distribuindo o currículo e fala, tô fazendo o meu trabalho, tô me candidatando. A grande questão é que quando você faz esse tipo de coisa, é você e mais 1 milhão por dia que estão fazendo a mesma coisa. E as empresas em cima dessa demanda massiva, cara, empresa nenhuma tem saco para ficar olhando 1.000, 2.000, 3.000 candidaturas ali por dia. Elas usam uma ATS que se chama um robô, que é um robô que filtra o currículo e filtra ali as palavras-chave, filtra ali os candidatos mais prováveis a conseguir ocupar aquela vaga. E aí você descobre por que você não está sendo chamado. Primeiro, o currículo mal formatado. A maioria dos currículos não são nem feitos para conseguir serem localizados pela ATS. E segunda coisa, a falta de palavra-chave no currículo. Se você não sabe as palavras-chave que o mercado está mais pedindo para aquela sua stack, você não consegue ser encontrado. Se você não consegue ser encontrado, você não consegue nem ser chamado para entrevista. Se você não consegue ser chamado para entrevista, você não tem nem chance de passar. Então, se você quiser um currículo desse, a gente tem esse produto aqui dentro da operação, só clicar aqui no primeiro link da descrição e dar uma olhada. Segunda coisa é a questão de não saber se vender para passar na entrevista. Eu não estou falando da entrevista, eu estou falando do texto que você coloca no currículo, que você coloca no LinkedIn, que você se apresenta. Eu tenho feito essa analogia muito nas últimas semanas com os alunos da operação. Imagina que você está preparando o teu casamento. O teu currículo, o teu LinkedIn, o texto que o RH ou que a vaga recebe de primeiro momento é como se fosse esse bolo de casamento. Cara, você quer que o bolo seja perfeito. Você está planejando muitas vezes esse casamento há não sei quantos meses atrás. Então você vai procurar foto no Instagram, cara, você vai procurar referência, você vai procurar foto de outros exemplos de bolos que a pessoa que você vai comprar esse bolo fez. E aí você quer encomendar o bolo o melhor possível, quer ver o sabor, quer ver ali como que é a textura do bolo para que chegue no dia e dê tudo certo. E aí imagina que você encomendou o bolo, cara, pagou super caro no bolo, chegou lá no dia para pegar, 2 dias antes do teu casamento, a pessoa vai lá e te entrega um bolo de padaria com chantilly em cima. Fala assim, ó, tá aqui o teu bolo. Você, é óbvio, vai ficar puto. Você vai falar, pô, não foi isso que eu pedi. Aí ela fala, não, esse aqui é o meu trabalho, é assim que eu trabalho, pronto, acabou. Cara, como você vai ficar? Decepcionado, puto, uma quebra de expectativa absurda, porque você pensou que era uma coisa, chegou lá na hora de pegar, você viu que era outra coisa totalmente diferente. E a maioria das pessoas fazem isso na hora de escrever o currículo, na hora de escrever o LinkedIn. Na hora de vender o bolo, na hora de você mostrar que você vai ser um candidato top, um candidato capaz de passar, você não consegue fazer isso. Você vai lá e coloca assim, eu sou estudante de programação, eu sou júnior ainda, eu estou em busca da minha vaga como pleno, em busca da minha primeira vaga ali. Cara, você já se mostra um bolo de padaria. Se a pessoa tá te levando para uma proposta tão decisiva que é te colocar num cliente para você retornar o que eles estão te pagando, ninguém vai te pagar 2.000, 3.000, 6.000, 10.000, 12.000 reais para você ficar lá de braço cruzado. Ele quer que você retorne aquilo para a empresa. Cara, você tem que mostrar antes que você é capaz de retornar, mostrando que você é um bolo de casamento. E aí isso leva a gente para o nosso próximo ponto, que 90% não vai conseguir pegar uma vaga internacional. Quando a gente fala de você pegar uma vaga internacional, geralmente são times grandes ou então startups que estão começando e não têm dinheiro para investir na gente. Então, para que você consiga pegar uma vaga internacional, é óbvio que você vai ter que focar na hora da entrevista, na hora que você foi chamado da entrevista, e no RH, no Hiring Manager, na parte do teste técnico, em todas as etapas da entrevista, que você é esse bolo de casamento
que você vendeu na hora do teu currículo. Então, quando você aprende a fazer um bom currículo, quando você aprende a escrever bem o teu LinkedIn e começa a ser chamado, começa a ser achado, aí a gente já tem um filtro que o currículo está bem escrito, ele já está validado. Agora, esse bolo de casamento que ele viu no teu currículo, ele também tem que ser entregue na hora da entrevista. Como? Falando exatamente que você vai conseguir dar resultado. Falando exatamente que você vai conseguir agregar para aquela vaga, mantendo a expectativa. Lembra que na metáfora aqui da questão, na analogia no caso, da questão do bolo de casamento, a gente não falou que o que causa decepção é a quebra de expectativa, é você esperar um bolo de casamento e você chegar lá e ganhar um bolo de padaria? É exatamente isso que você tem que manter em todos os processos. Então, se ele viu um bolo de casamento no teu currículo, ele tem que ver um bolo de casamento também dentro da entrevista. E é claro que as entrevistas, elas têm profundidades diferentes, então você vai ser um pouco mais raso na hora do RH. O RH muitas vezes ele quer ver ali 3 coisas principais para conseguir te passar. Então ele quer ver se você tem fit com a empresa, ele quer ver se você tem as palavras-chave dos requisitos e ele quer ver se você vai conseguir retornar em curto, médio e longo prazo o que a empresa tem para te pagar. Se você consegue suprir esses 3 requisitos, você passa para a próxima etapa. Hiring Manager é um pouquinho mais complicado, um pouco mais a fundo, teste técnico um pouco mais a fundo. A gente não está aqui para aprofundar na parte de entrevista em si. Podemos ter um próximo vídeo sobre entrevista, se você quiser só comentar aqui embaixo, mas principalmente sobre quebra de expectativa. Não pode haver. Não pode ele ver uma coisa lá no teu currículo, ele falar, cara, esse candidato é o certo, ele dá muito fit, ele tem muito fit com a vaga, ele tem muito fit aqui na parte de hard skill. Chega lá na parte de entrevista, você chega e fala assim, eu tenho experiência em Angular que está lá no meu currículo, mas não é tanta, porque quando eu estava na empresa tal, cara, eu não trabalhei muito com isso, eu trabalhei indiretamente, não foi isso que foi perguntado. Então, você também tem que aprender a se vender para mostrar esses requisitos na hora da entrevista e não haver essa quebra de expectativa, e assim você consegue passar de uma etapa para outra bem tranquilamente. E por último e menos importante, deixei isso exatamente por último, mas porque não é o principal, é que a maioria das pessoas, quando fala de uma proposta gringa, fala de uma entrevista gringa, de assinar um contrato em dólar, pensa primeiro em eu vou fazer HackerRank e eu vou fazer LeetCode. Cara, as entrevistas gringas, elas têm 5 etapas ali de teste técnico, tá? São 5 etapas diferentes. Até hoje eu já fiz mais de 200 entrevistas internacionais. Cara, já aprovei centenas de pessoas para vagas internacionais dentro da mentoria da Operação Código de Ouro. E o que a gente vê são 5 etapas. Primeiro, as 2 primeiras ao vivo e as 3 assíncronas. Perdão, 3 ao vivo e 2 assíncronas. A primeira é o Code Review ao vivo. Então, geralmente, você vai para um meeting, você vai para o Google Meet, para um Zoom, para uma reunião ao vivo no Teams, qualquer dessas plataformas, ele vai te pedir para fazer um Code Review. Vai chegar, vai abrir um código ali e vai falar o que tem de errado aqui, o que você consertaria. E você tem que falar. Isso não se exercita tanto no LeetCode, no HackerRank que seja. Você tem que ter um olhar mais crítico, às vezes é muito mais experiência de bagagem de hackathon, de outras empresas, de fazer projeto em grupo, para que você consiga ver o código ali e consiga revisar. Segundo, codar uma feature ali ao vivo. Muitas vezes ele pode pedir para você codar uma feature ao vivo e falar, olha, como que você faz ali faz um controlador tal, faz um modelo tal, ou até perguntas um pouco mais simples, que é, faça um array de um anagrama de banana. Me escreva aí 3 estruturas de dados de Ruby. Então ele vai te pedir essas coisas para ver o quão técnico você é. E aí, o terceiro é o System Design. Então, cara, ele te perguntar ali a arquitetura, te perguntar como que você faria, e aí é um bate-papo bem mais alto nível. É bem mais no ramo das ideias, para ele conhecer como que você pensa. Então você vê que dos 3, cara, isso não vai adiantar muito no LeetCode HackerRank, a não ser com a experiência de você resolver um problema, tá? Mas não é isso que realmente vai cair. E aí tem os 2 assíncronos, que é o quê? O primeiro é um teste assignment para casa. Então, um teste assignment para casa, eles te mandam um desafio, te dão de 7 a 10 dias para você resolver. Aí você coda
manda o link do GitHub para ele ou manda um projeto zipado para eles, não tem problema. E aí, por último, eles te mandam um teste de CoderByte, de HackerRank, alguma coisa assim, para você fazer o desafio lá e entregar para eles e aí ter o seu score ali para ver se você vai passar ou não, tá? Então você vê que de 5 etapas, uma é HackerRank Elite Code direto. As outras é muito mais a ver de como que você se vende, como que você mostra a sua experiência. Então isso falta muito em desenvolvedores, principalmente aqui do Brasil, para que a galera tenha essa noção, tenha esse conhecimento e principalmente consiga passar nessas vagas. É por isso que você vê muita gente mais frustrada em passar em uma vaga na gringa do que pessoas que realmente conseguiram, porque realmente ter esse tipo de informação que a gente está passando aqui para você, ter esse tipo de coisa, experiência que eu estou passando aqui para você, não é qualquer tipo de pessoa. Não é qualquer tipo de pessoa que tem múltiplas centenas de aprovações como a gente tem lá na operação, que eu posso passar isso para você com conhecimento concreto, tá? E nem todo mundo que fez mais de 200 entrevistas para gringa, como eu fiz ao longo desses anos, para poder passar para os alunos. E cara, comenta aí, você já fez uma entrevista para gringa? Como foi o seu processo? Já tentou? Tá pensando em fazer? Cara, eu tô pensando em agora, próximo ano, pegar a minha vaga na gringa. Manda aí nos comentários, vamos bater esse papo. E claro, se você quer mais conteúdos como esse, clica aqui em se inscrever, curte esse vídeo para que ele seja mais divulgado para mais pessoas. Conteúdo nesse nível tá muito em falta aí no YouTube. E é claro, te vejo no próximo vídeo. Obrigado por você ter ficado até aqui. Valeu, falou e tamo junto.